Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 206º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, talvez tenham reparado que, estamos com esta voz, ok? Estamos com esta voz e nem é para imitar PTM no seu último episódio, não pá, é mesmo porque não dá pá, não dá mais. E tipo, já vou ter de ter algum trabalho a editar porque vão estar aqui partes que eu vou ter de parar para limpar o nariz, vão estar aqui partes em que vou parar para estar a tossir, por isso, estou basicamente todo entupidinho, ok? Não sei se é Covid, também não vou fazer teste, até porque estamos em 2022, estás a perceber? E também temos de aceitar que às vezes é só uma constipação, ok? Agora sou negacionista. Não, só disse isto que é para depois ter aquele selinho azul a dizer quer mais informações sobre Covid, que agora metem sempre no Spotify. Pronto, é isso. Pá, e então cá estamos. Inovei, ok, neste episódio. Além de ser o primeiro episódio gravado com esta voz de merda, que provavelmente não é o primeiro, mas então, para ter a certeza que ia ter um primeiro episódio único, estou a gravar de luvas, pá. E acho que isso sim é a primeira vez. Porque pá, arrefece-me para as mãos, ok? Então não quero congelar. E vamos avançar, ok? Vamos assumir que esta é a voz para esta semana. E vamos avançar, ok? Vamos avançar. Vejam pelo lado positivo. Em princípio não terão assim gritos loucos, estás a ver? Porque não tá a conseguir sair. Mas por onde é que vamos começar? Ok. Começámos então pela semana passada, porque tivemos aí a famigerada Black Friday, ok? Que em Portugal se deveria chamar Grey Friday, porque tipo, não é uma cena assim tão black, é uma cena tipo 50 tons de cinza, estás a ver? Se fosse no Brasil, porque pá, que promoções é que são estas, meu? Tipo, eu vou-vos dizer aquilo que eu andava à procura de livros, se estivessem em boa promoção, comprava, e uns headphones Bluetooth, ok? Era isso que eu andava à procura. Porquê? Porque os headphones que eu uso cá em casa são os Marshall Major 2, que na altura comprei seminovos ao Miguel, e que são incríveis, estás a ver? Só qual é o problema? O problema é que as almofadas estão a morrer novamente. E novamente porquê? Porque estas já são as segundas almofadas. Porque eu comprei umas, porque as outras também já estavam a morrer. E agora estas também estão a falecer. Tipo, uma já está praticamente solta. Eu só prendo quando encosta a cabeça. Só qual é o problema? O problema é que eles são tão bons que eu não consigo ouvir noutros piores. Estás a perceber? E então antes prefiro andar com estes todos fodidos. Aqui em casa, claro. Do que andar com uns que estejam em melhor estado, mas que o som não seja tão bom. Então se conseguisse arranjar uns que tivessem um som fixe, daqueles que eu ando assim a ver, tipo, também não precisa ser uma cena extraordinária, mas que seja mais ou menos padrão Major 2, estava de olho. E tipo, que putas de promoções são estas, meu? Tipo, 20% de desconto? Estás a brincar com a minha cara, meu? Foda-se. A única altura que houve uma Black Friday a sério em Portugal foi quando o Pingo Doce fez aquela promoção louca do Dia do Trabalhador, em que descontava 50% do valor. Aí foi a única Black Friday que houve em Portugal, meu. Tudo o resto é só Grey Fridays. E então imaginem, para terem uma noção, na WUC, era WUC e Bertrand, os livros estavam com promoções entre 20% e 50%. Eu tenho 400 livros na lista de favoritos da WUC, porque é tal cena, um gajo vai sempre adicionando, e desses 400, tipo, só uns 3 é que tinham 30%, o resto era tudo só 20%. Qual é a parte mais engraçada? É que agora a WUC para o Natal está com a mesma promoção, ou seja, Black Friday 20% a 50%, Natal 20% a 50%. Estás a ver, tipo, não faz sentido nenhum, meu. Não faz sentido, a Black Friday tinha de ser uma cena espetacular. E não isto. Depois, na Antígona, estava com 30% de desconto, menos os livros de saldo, porque esses já são baratos. E na Bertrand, então também era entre 20% e 50%. A pior parte é que eu sou moche, e quem é moche tem 30% de desconto na WUC. Por isso, não compensa, caralho. Não compensa esta Black, entre aspas, Friday. Mas então, o que é que eu comprei? Comprei livros na Editorial Presença, que fez outra vez aquela promoção de 4 livros 25€, acho que é isso, acho que é isso, 4 a 25. Eu comprei 5, ok, saiu ali um bocado da promoção, mas mesmo assim ficou em conta, até porque eu comparei o preço dos livros e tipo,
só um dos livros que eu comprei, que será daqueles que vai tipo, não vai ser para ler todo, pelo menos de seguida, porque é um calhamaço do caralho e é tipo sobre personagens históricas, mas só esse na WUC custava tipo 24€. Ou seja, acho que foi uma boa compra. E também comprei outro sobre música portuguesa que também pode-me ajudar depois a fazer cenas. Mas então acho que foi uma boa compra. E depois comprei a camisola oficial da Fúria, meu. Porquê? Porque na ESL Shop, que é a loja da ESL, a que organiza torneios e isso, tinha lá cenas com promoções entre 40% e 70%. Acho que o mais baixo era 40% e depois o mais alto era 70%. E tipo, a camisola da Fúria estava com 70%. Ou seja, uma camisola que antes custa 80€, eu comprei-a por 20,99€, depois mais os portes, porque depois os portes só são grátis acima de 100€, o que faz sentido quando tu não compras em promoção, porque tipo compras 2 itens e já estás com portes grátis. Mas então eu comprei só a camisola, porque também não me interessava estar a comprar até 100€ só para ter os portes grátis, e paguei mais 9,99€ de portes, ou seja, 31€ para uma cena que antes custava 80. Acho que é uma promoção aceitável, estás a ver? Essa ainda não chegou, a camisola da Fúria, deve chegar para a semana. Mas de resto, meu, tudo bué da triste. Tudo bué da triste. Tipo, os headphones que eu tinha visto, que eram os da Sennheiser, baratos, entre aspas, tipo, custavam 70€, o que para uns headphones Bluetooth não é super caro, estás a ver? É tipo os mais baratos, entre aspas. Antes da Black Friday eu tinha os visto com 50% de desconto, eu alto. Se eles antes da Black Friday estão com 50%, agora na Black Friday não vão ficar mais baratos, na pizza. Na Black Friday não estão em promoção esses. Por isso, meu, bué triste. E tipo, o que machucou mais o coração nem foi não haver promoções. Foi não ter visto porrada nas histórias de José Lopes. Que ele depois disse que só encontrou um vídeo e eu, foda-se. Pá, por um lado pode ser fixe, porque é o fim do capitalismo, será? Mas acho que tipo, se é para acabar com o capitalismo, meu, a Black Friday devia ser o chefe final no jogo, estás a ver? Não era tipo, o chefe mais fácil é Black Friday. Não, é tipo, no final é Black Friday, que é tipo a cena final dos Avengers Endgame, em que estão os Avengers todos juntos e o Thanos lá com os seus gajos todos, estás a ver? É assim que se derrota o capitalismo. E tipo, o Thanos nesta analogia é Black Friday, estás a ver? Não é logo ao início. Não é logo no primeiro filme da Marvel lá, vamos derrotar o capitalismo e o vilão é a Black Friday. Não faz sentido, não faz sentido. Por isso, pá, é tal cena, meu. Agora posso ser aqueles velhos que estão tristes porque se estão a acabar com as tradições. Pronto, se posso, estou nesse patamar. Até porque estou com voz de velho e todo fodido, quase como um velho, por isso, Depois, mais cenas que aconteceram esta semana. Esta semana, ou tipo, desde que eu gravei o podcast, houve 2 concertos que eu queria ir. A um fui, a outro não fui por estar neste estado. Tipo, ao que não fui foi ao da Julia Jacqueline, que era ontem em Lisboa. E tipo, eu pousei nos pratos da balança. E então pensei, posso ir ver a Julia Jacqueline, o que é incrível. Mas depois vou falecer no dia seguinte. O que não é assim tão interessante. Então pensei, deixa-me ficar em casa a jogar FM e a subir o Wrexham até à Championship. E pode ser que recupere. Pá, estou neste estado, ok? Estou neste estado. Mas já que não foi possível ir ao da Julia Jacqueline, fui ao da Sporridge Radio. Eu digo a Sporridge Radio porque, tipo, elas são 3 gajas e um gajo, por isso, a Sporridge Radio. Fui com o João, apesar dele ter chegado lá depois de mim, porque é tal cena. Como ele só ia chegar em cima da hora, não fizemos aquele conceito que eu muitas vezes faço com o José Lopes, que é tipo, ir jantar juntos e o caralho, quase de mão dada, tipo, num bromance, e então fomos só ver o concerto juntos. Por isso, jantei em casa, acabei bué cedo, e então fui para o CCVF, que eu só tinha ido lá uma vez, acho eu, para ir aos Jardins. Acho que foi a única vez que eu lá tinha ido. Nunca tinha visto lá concertos. E então foi com aquela cena, com aquele medo que eu tenho sempre, que é tipo, deixa-me ir mais cedo porque eu posso não saber o caminho, pode haver trânsito, podem haver obras nas estradas, posso apanhar um acidente. Então, se eu tenho a hipótese, antes prefiro ir bué da cedo e ficar lá à espera, ok? E então foi isso que eu fiz. Estacionei o carro lá à beira mesmo, porque tinha lá estacionamentos livres. E depois, como ainda faltava tipo 1 hora para o concerto, ou 1h30, eu pensei, ok, vou tomar um café a algum sítio. E então vim até ao Largo do Toural, em Guimarães, e entrei num café. Estava a dar o jogo Inglaterra-Estados Unidos, tipo jogo de merda. Mas então, sentei-me aí, pedi um café e saquei do livro que acabei de ler e que vai ser uma das recomendações, que é O Retorno da Dulce Maria Cardoso. E então
eu não sei como é que as pessoas conseguem ler em público, meu. Porque eu senti-me a ser bué observado, estás a ver? Primeiro porque eu levava o livro, porque é tal cena. Supostamente isto é um livro de bolso, apesar de medir um palmo de diagonal. Yeah. Por isso estiquem aí um palmo de alguém que mede 1,77 m e já sabem quanto é. E tipo, livro de bolso, é este conceito. Só que sempre que há este conceito de livros de bolso, deviam ser livros que cabem nos bolsos das calças. E tipo, nos bolsos das calças de mulheres, que são tipo minúsculos, que nem cabem no telemóvel, estás a ver? Isso é que era um livro de bolso. Isto não, meu, isto é um livro de um palmo, tipo, não há bolsos de um palmo. Tirando aquelas calças que têm bolso de lado ali na zona do joelho, estás a ver? Que normalmente os hippies e os alternos levam para levar as mortalhas e essas cenas, pronto, aí talvez caiba. E então eu descobri, aos 29 anos, porque a vida é feita disto, meu, a vida é feita de descobertas, que dava para guardar no bolso da suéte. E eu, então é este livro de bolso, é neste o bolso que cabe. Então, então sentei-me, saquei lá do livro e comecei a ler. Pá, deu para ler um capítulo, mas depois vazei porque depois, entretanto, também se estava a aproximar a hora e tipo, isto estava-se a aproximar a hora e tipo, faltavam 45 minutos, estás a ver? Mas eu, ainda demoro 10 minutos até ao carro e tal, para depois não acontecer de esteja a chover ou caralho, é melhor ir mais cedo. Mas tipo, senti-me bué julgado, meu, porque é tal cena, meu, isto é bué de bizarro, porque nós neste momento é muito mais simples sacares de um telemóvel, por exemplo, do que sacares de um livro. E então eu estava a sentir tipo, o que é que o gajo vai sacar? Estás a ver? As pessoas estavam a olhar, quem que será que o gajo vai sacar? Vai sacar de um telemóvel? Não, pá, sacou de um livro. Aí então senti-me bué de julgado. Mas acerca do concerto, gostei. Ok, gostei. Não foi um concerto espetacular, não, mas o concerto custou 5€ e então eu avalio sempre consoante o preço do concerto, que é para ver se compensou o dinheiro que eu gastei no concerto. E tipo, claro que compensou. Só que é tal cena. Não sei se foi a primeira vez que eu senti isto, mas senti o cansaço das pessoas que estavam no palco. Ok, senti que elas estavam cansadas porque é tal cena, elas andam em tour, no dia anterior tinham estado em Vigo, depois iam para Lisboa e tal. E se fizerem como fizeram ali em Guimarães, que depois do concerto ainda estavam tipo a dar autógrafos, a vender discos e merch em geral e tudo, dá para perceber um bocado o cansaço. Até que há lá um momento em que a vocalista está tipo com os braços em cima da cabeça a dizer qual é que ia ser a música seguinte. E um gajo então diz, soninho, e ela, hã? E ele, sleep, e ela, é isso, miúdo. Vale ressaltar que a teclista tem um sotaque português incrível, porque elas, antes de cantarem a música Birthday Party, elas, it's Friday. E então perguntaram como é que se dizia Friday em português, e nós, sexta. E a vocalista ainda ficou com sexta, mas a teclista disse sexta perfeitamente. Nós, caralho, fixe, já podes viver em Portugal. Mas então gostei bué. Depois também a parte engraçada em que ela disse, agora supostamente nós íamos sair de palco, mas então vamos-nos só esconder e se vocês fizerem muito barulho nós então voltamos. Eu então, claro que o pessoal fez barulho e voltou. E a parte mais curiosa é que para aí uns 70% do público eram pessoas com mais de 40 anos. E isso foi um bocado estranho, porque é tal cena tipo Porridge Radio. É uma banda relativamente nova, tipo, tem 3 álbuns, estás a ver? Ou seja, há aquela teoria de que nós a partir dos 30 estamos fechados a novas músicas, mas aquele pessoal está aberto, ok? Está aberto e estava a curti-las bem. E também não sei se foi por aquilo de ser num café-concerto em que tipo tinhas pessoal de copo de vinho e o caralho a ver um concerto de rock, que é sempre um bocado estranho, mas gostei. Está ali um bom espaço. E por favor, façam mais publicidade às cenas, caralho. Façam mais publicidade, tipo, o João foi porque eu tinha dito no pré-pod, nesse dia, que os bilhetes já estavam esgotados, porque no site dizia que já estava esgotado, mas depois não estava, por isso ele ainda conseguiu comprar bilhete, mas Mas lá está, valeu o bilhete. Depois não comprei nada primeiro porque era caro. Ok, primeiro porque era caro, e temos de falar disso. Porque tipo, eu sei que tens de apoiar música, artistas novos e tal, mas tipo, custava 30€ o vinil. Ok. E podem estar a dizer, mas não é assim tão caro, tá bem, meu, mas eu comprei o Error dos Linda Martini por 25, acho eu. Estás a ver? E então então tem de se balançar, porque eu gosto mais de Linda Martini do que Porridge Radio. Estás a ver? Mas então depois fui trabalhar no dia seguinte, tudo tranquilo não, já estava meio morto. E no trabalho só quero deixar uma pequena pérola,
que é o seguinte. Agora, lá no trabalho meteram a música, ok? E está a tocar a rádio comercial. E um amigo meu, por alguma razão, tem o número da rádio comercial em que tu podes mandar uma mensagem tipo discos pedidos. Isso existe, mas já, pá, parece que existe no WhatsApp. E então, qual é que acham que foi a música que ele mandou tocar? Exatamente, meu. Pitbull, Give Me Everything. E basicamente foi o timing perfeito. Porquê? Porque ele fez esse pedido, sei lá, às 8 da manhã e depois, sei lá, à 1 da tarde estávamos reunidos, ok? Para nos darem os parabéns porque tínhamos limpado tudo para o inventário. Porque, meu, eu estou em casa desde ontem. Dia 1, hoje é dia 2, sexta, e agora só vou trabalhar segunda às 9 da manhã, por isso, tenho tempo de recuperar. E então nós estávamos parados na reunião e quando estava a acabar essa tal reuniãozinha, começa a tocar a música. E tipo eu, por favor, acaba a reunião, acaba a reunião e nós, olha o que é que está a tocar, nós para o gajo, olha o que é que está a tocar, e ele, calma. E tipo, aqueceu-me o coração porque pá, foi interessante, gostei desse momento de discos pedidos, gostei. Mas então, depois de então gravar o podcast, editar, ter o concerto de Sportage Radio e tudo, no domingo, meti-me no carro com José Lopes e Miguel Silva e fomos até Trás-os-Montes, até Pitões das Júnias. E logo aí, o dia começa logo com boa pressão, porquê? Porque nós tínhamos marcado às 9h15, 9h30 aqui no Parque Radical da Póvoa de Lanhoso. E eu estava pronto, até porque eu sou o que moro mais perto. O Miguel Silva também estava contactável. José Lopes, incontactável. E tipo, foda-se. E depois, estamos no grupo, então, tal. Só eu e ele a comunicar. E ele, liga ao Lopes, ele tem de estar vivo. Eu, está o móvel desligado. E eu depois pensei assim para mim, será que ele está a gravar o podcast? E tipo, meteu em modo avião ou assim, mas tipo, foi um pensamento que passou logo imediatamente. E então depois, exatamente, ele estava a gravar o podcast, ele manda um áudio a dizer, despacha-te caralho, anda mas é pá, que eu já estou pronto, não sei o que, estava a gravar o podcast e eu, ok, faz sentido. E então arrancámos, um tempo de merda, tipo o Miguel, que é o gajo da meteorologia, esteve a acompanhar a meteorologia sei lá há quanto tempo, e ele disse que foi exatamente naquele fim de semana que começou a chover, porque nos dias anteriores e o caralho tinha estado bom tempo. E tipo, eu fui ver agora, e hoje sexta e amanhã sábado não chove, mas domingo já chove, por isso. Por isso, o que é que posso dizer que fizemos lá? Quando não teve a chover, ainda aproveitámos para ver aí umas paisagens fixes e tal. Provavelmente eles tiraram boas piques. Das que eu já tive acesso, que ou eles partilharam nas redes ou partilharam no grupo, estão bué da fixe. O Miguel tirou um bué da fotos, por isso, bué material. Uma delas será a nova capa do próximo ano do Puto de Barba. Agora o problema vai ser decidir qual, porque eu tenho para aí umas 3 ou 4 que eu curti bué, estás a ver? Mas agora ele ainda tem dias de editar e tal, ainda tem dias de escolher para as mandar. E depois, sei lá, talvez escolham no grupo qual é que é a foto preferida, não sei, ou escolho eu, tipo ditador. Mas foi bué da fixe. E tal como aconteceu quando fomos ao Sobe e Desce, a parte mais interessante, pelo menos para mim, nem é a cena de tirar as fotos ou ver a paisagem ou isso. Isso é interessante. Mas a parte mais interessante é o convívio, porque tipo, temos ali conversas, algumas bué profundas, outras nem tanto, que só se conseguem ter neste tipo de viagens, estás a ver? Foi quase como quando fizemos a N2, era também essa cena. Então gostei bué. Por isso, sigam José Lopes e Miguel Silva nas redes. Acho que é. Agora vou dizer as arrobas. Ok, pausa para comprar os bilhetes para o Courage Club. Porque eu desde as 6 da manhã que estou meio acordado. Ok, está comprado. Já tenho aqui o e-mail. Está comprado. Pronto, agora já podemos voltar. Mas então, como eu estava a dizer. Ia partilhar as arrobas deles. Foi por isso que eu fiz a pausa para comprar bilhetes, porque a primeira cena que me apareceu foi do Courage Club a dizer que os bilhetes já estavam disponíveis. Mas então José Lopes é U, que é um O, _ José G Lopes, tudo junto. E o Miguel é Mikes, com K, _ da Silva. Mikes _ da Silva. Que
estão aí muito, muito fortes. Ainda devem continuar a partilhar fotos e vídeos e cenas. Ainda falta o documentário, caralho. Ainda falta o documentário da viagem que José Lopes ainda não partilhou. O momento mais atribulado da viagem talvez tenha sido quando uma vaca estava no meio da estrada e eu disse ao Lopes, que ele é que foi a conduzir desta vez, olha aí uma vaca. Ele, aonde? E tipo, quando ele diz aonde, eu pensei que o gajo estava a gozar e não, tipo, ele só tinha visto as vacas ao lado, estás a ver? E tínhamos uma vaca mesmo à nossa frente. Só que é tal cena, nós ali íamos, sei lá, a 30 ou caralho para ver a paisagem, por isso deu para travar na boa. Mas de resto, foi bué da fixe. E pá, estamos aí, por isso, mandem-nos dinheiro, ok? Para continuarmos com esse content, estás a ver? De viagens por sítios inusitados. Porque acho bué fixe. E tipo, e se quiserem pagar por terem um lugar e serem acompanhados por nós nessas viagens, é tipo, mandem DM. Os carros têm 5 lugares, por isso pelo menos lugar para mais um arranja-se sempre, estás a ver? Mas já. Depois, o próximo tema, aí ligando com esta pausa para fazer a compra dos bilhetes do Courage Club. Pá, tivemos aí as primeiras confirmações, como eu tenho aqui escrito, foda-se. Pá, tivemos aí as primeiras confirmações dos festivais, tivemos aí do Nós Alive e do Meu Calorama. E tipo, eu não quero soar hater do Alive, que vai ser por onde nós vamos começar, mas eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nomes confirmados e destes 8, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 já estiveram em Portugal. E tipo, qual é o problema? O problema é que o bilhete diário custa 74€, os bilhetes para 3 dias custam 179. E tipo, eu ainda não sei quanto é que será do Paredes de Coura. Ainda não sei, estás a ver? Mas por muito caro que seja Paredes de Coura, eu pelo menos tenho a certeza que vou descobrir lá cenas que me vão acompanhar por muito tempo. Estás a ver? E no Alive, receio que isso não aconteça. E para mim está bom, continuem a anunciar só nomes que já vieram cá, ok? Porque assim nem me cresce aquela mínima percentagem de meu Deus, não posso perder este dia. Que não caiam no erro de voltar a anunciar a Cleiro, ok? Ela cancelou no ano passado, por isso não insistam. A menos seja o João Carvalho, senão covões, não insistas. E então pá, é um bocado triste, ok? É um bocado triste porque é tal cena. É só jogar pelo seguro. Se eu faria o mesmo, talvez, porque o que queres é vender bilhetes, estás a ver? Mas depois, parece que, sei lá, é a edição de 2023, mas podia ser a de 2019. E tu nem dás por isso, estás a ver? E então é um bocado triste. E então, dos nomes confirmados no live, temos The Black Keys, que eu acho que já vieram a Portugal. Angel Olsen, que já veio a Portugal. Idols, que já vieram a Portugal. Tash Sultana, que já veio a Portugal. Liso, que eu não tenho a certeza. Silva Nesso, que também não tenho a certeza. Man I Trust, que também não tenho a certeza. E Sam Smith, que também já veio a Portugal. Estás a ver? E pá, eu percebo porque é tal cena. Já vieram a Portugal, já esgotaram concertos, já deram concertos do caralho. Claro que é um nome seguro. Mas pá, é foda porque imagina, está na 15ª edição. Quem foi às 15 edições, ou às 14 e agora vai a esta 15ª, está sempre a ouvir o mesmo, mas tipo, é o público-alvo, por isso não posso criticar. Depois, então, no meu calorama, temos Arcade Fire, Florence and Machine. Então, caralho, foda-se, que merda, meu calorama. Anunciaram em vídeo, para ser muito mais partilhado e o caralho, só que, agora como é que eu vou pôr em pausa um Reels? Então, Florence and Machine, The Blaze, Falls, Metronomy, pausa porque está a acabar o vídeo, Emil and the Sniffers, Capitão Fausto, Dino de Santiago e Rita Avião. Por isso, cá estamos. Pelo menos têm aqui já nomes portugueses, o que é sempre fixe. Também não é nada de novo. Destes, a única que eu desconheço é esta Emil and the Sniffers, que eu desconheço. Do resto, os outros já conheço todos e já vieram todos a Portugal ou são de cá. Mas pá, lá está. Pelo menos é mais barato. Ok? Pelo menos é mais barato. E dos nomes anunciados entre o Calorama e o Nós Alive, para mim está ela por ela. Ok? Está ela por ela e são tipo 30€ de diferença.
porque no meu Calorama os primeiros dias ainda foi 125, agora está a 145, mas no Alive está a 179. Ou seja, são 34 euros de diferença. O que já te dá para ir a um dos dias do Courage Club, que foi anunciado ontem ou anteontem, e do qual eu já comprei bilhete. E então será no dia 17 e 18 de fevereiro, o que é uma diferença porque em 2021 tinha sido no fim do ano, e nós então estávamos naquela cena de foda-se, vai ser no fim do ano. E então desta vez também passou para Guimarães, o que é outra diferença. E então temos Dino de Santiago, Malu Magalhães, Mad, Kama and Masalo, G-Parts, Filipe Carlson, Nuno Lopes e Ray no primeiro dia. E no segundo temos Interpol, Ulu, David Bruno, Ana Prior, Glockan Wise, Unsafe Space Garden, Gobi Fear, A Garota Não, Tiroliro e Shinobi. Pá, para 50 euros parece-me um bom cartaz, ok, para 2 dias. E lá está, mais uma vez é aqui no Norte. A primeira edição foi em Paredes de Coura, agora a segunda é em Guimarães. Também será uma espécie de Mesh Fest ou Super Bock in Stock, porque vai ser em várias salas. Vai ser no Cai Salma Med, vai ser no CCBF e vai ser também noutros teatros da cidade de Guimarães. Ou seja, dinamiza também a cidade de Guimarães. E pá, parece-me um bom conceito, ok. E não sei se isto será em primeira mão, se não será, mas eu e José Lopes faremos o habitat natural da música acerca do Courage Club, ok. Por isso, terão aí conteúdo para prepararem este festival. Depois, antes de irmos para as recomendações, temos então o Spotify Wrapped, que todos os anos por esta altura sai, e todos os anos por esta altura alguém faz aquele tweet ou aquela história a dizer não quero ver quem é que são os teus favoritos do Spotify. Pá, vai para o caralho, meu, eu quero ver, estás a perceber? E então nós partilhamos no grupo dos patronos, partilhamos as cenas, e então depois cada um partilha como quer, ok? E então vamos aqui analisar o meu géneros mais ouvidos: indie rock, indie português, hip hop tuga, pop e rock português. Acho que não há surpresas. Depois, o meu dia em áudio. As minhas noites são calmantes, as minhas tardes de ponderação e as minhas manhãs de desafio. Isto porquê? Porque de manhã era quando eu normalmente ouvia sempre uma cena nova para ir para o trabalho, para depois ver se podia recomendar ou não. À tarde era bué raro ouvir assim alguma cena, mas aqui diz ponderação. E à noite, calmante porquê? Porque isso depois também vai ligar com o artista que mais tocou no meu Spotify, que era Hans Zimmer, e basicamente era a banda sonora do Interstellar que eu usava enquanto lia, ok, para me acalmar. Depois consegui ler tranquilamente sem música, mas ao início era isso que eu fazia. Depois, 117.416 minutos de audição, mais do que 99,5% dos outros ouvintes em Portugal. Por isso, pá, esforcem-se para tentar bater estes números. A música mais ouvida foi a Nascer, Viver, Morrer do Tim Bernardes, que pode estar aí a tocar. De fato acordar e enxergar cada dia as coisas existem com força e magia, e eu sou a consciência da coisa que eu sou. Eu quero e eu amo e eu posso e eu vou viver na realidade que é onde é possível. Tocou 20 vezes no meu Spotify. E depois, em segundo lugar, ficou Eu Nem Vi, dos Linda Martini. Em terceiro, Levanta e Anda, da Emicida e Rael. E em quarto e quinto, músicas da Bia Maria, A Cobertor e A Casa, porque eu adorei este EP dela. Depois então os artistas mais ouvidos: Hans Zimmer, Julia Jacqueline, RIP concerto da Júlia, Tim Bernardes, Linda Martini e Emicida. E os podcasts mais ouvidos: Nerdcast, que agora não é só Nerdcast, é Caneca de Mamicas, é Nerd Bunker e agora o Vai de Catar, por isso, Xadrez Verbal em segundo lugar, Petit Jornal, História em Meia Hora em quarto lugar e em quinto, Expresso da Manhã. E aqui lá está. Aqui o que conta é os minutos, porque tipo Xadrez Verbal, eu nem ouvi os episódios todos este ano, mas como cada episódio tem tipo 6 horas, estás a ver? Ou seja, cada episódio do Xadrez Verbal equivale a, sei lá, 6 episódios do Puto Bar, estás a ver?
Se bem que agora nem todos os episódios têm 1 hora, mas estás a ver? E então, Depois, a minha personalidade musical é espírito de aventura. Adoras explorar música, atiras-te de cabeça para o desconhecido, procuras novos artistas, sons e faixas diferentes e encontras tesouros escondidos. E depois tem aqui o resumo, tal, género mais ouvido é indie rock. E basicamente é isso. Depois também, para quem tem podcasts, também há este rap para os podcasts. Então, eu se calhar vou só falar do Puto Barba, porque é o mais conhecido e tal. E é o que continua ativo, basicamente. Mas então, o episódio mais ouvido em 2022 do Puto Barba foi o episódio 191, Cora Real 2 no Multiverso da Loucura. E pá, queria agradecer mais uma vez aos participantes, porque na semana seguinte, depois de Paredes de Coura, o podcast teve 400% a mais de ouvintes no Spotify, o que é interessante. E talvez isso explique que o podcast esteja quase a bater as 10 mil audições. Por isso, o objetivo é bater as 10 mil até ao fim do ano. Por isso, caralho, esforcem-se para ouvir esta merda, partilhem, não quero saber, mas eu quero esse objetivo, ok? Porque houve uma parte do ano em que eu achava que ia ser impossível, porque a calcular a média tal, mas agora está ao alcance, ok? Agora está ao alcance, por isso não parem de ouvir isto até ao fim do ano, caralho. Depois, a personalidade dos ouvintes é entusiasta, os teus ouvintes são verdadeiros super fãs, sabem logo quando o seu podcast preferido lança um episódio novo e estão sempre lá para te apoiar. Depois, o Puto Barba é o podcast mais ouvido de 21 pessoas, é o top 5 de 38 pessoas e é o top 10 de 51 pessoas. O que eu acho interessante, ok? Saber que há 21 pessoas que acham este o melhor podcast do mundo também é um bocado assustador, mas pá, é o que temos, ok? E então, neste ano, lancei 44 episódios, porque é tal cena, isto conta, sei lá desde quando até sei lá quando, porque eu lancei todas as semanas, mas pronto, 44 episódios, 2100 minutos, foi ouvido em 11 países e teve mais de 19% de seguidores. Por isso, sendo que grande parte das pessoas começou a ouvir depois do episódio de Paredes de Coura, por isso, obrigado, putinhos, por esse apoio. Depois, nos outros que estão parados, queria só chamar a atenção para uma cena no 26, que é: o podcast está parado desde 2019, para aí, que foi quando ele saiu, foi de 2019, 2020, já não me lembro. E em 2022 ainda continuou a ter ouvintes novos, o que é só bizarro. Mas estamos aí. Depois nos outros, tipo Fratura Exposta também teve ouvintes. Preconceito também tenho uma curiosidade, que é: normalmente todos os podcasts são mais ouvidos em Portugal, ok, até porque eu sou português. O Preconceito, por algum motivo, em 2022, o país onde foi mais ouvido foi na França. Se com isto quer dizer que os franceses são uns preconceituosos de merda, pá, palavras vossas, ok, pensamentos vossos. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana, tá ok? O jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais desta semana começámos então mais uma vez com os podcasts portugueses. E começámos então com a nova série do Fumaça, a série Desassossego, que foi lançada no dia 24 de novembro. E entretanto já saíram 5 episódios, no total serão 13. E estes 5 episódios que saíram basicamente são prólogos, ok? São depoimentos de pessoas, ok, que passam por algum tipo de depressão ou doença mental. E então gostei muito, ok? Gostei muito da forma como está a ser tratado um assunto tão complicado de falar. Identifiquei-me com algumas cenas, com outras nem por isso. E achei um trabalho importantíssimo, ok? Que devia ser ouvido por toda a gente. E se estás a precisar de ajuda, como já ouvi alguns relatos de pessoas que provavelmente estão a precisar de ajuda e não conseguiram ouvir tudo até ao fim porque identificavam-se bem com aquilo, estás a ver? Mas então recomendo muito ouvir, está super bem editado, ok? Tipo, dá uma inveja, aquela inveja boa, porque é tal cena, porque normalmente para ver este tipo de edição eu só vejo no Brasil, estás a ver? E aqui com muito menos dinheiro eles conseguem
conseguem bater de frente, ok, com essas grandes produções brasileiras. Por isso recomendo muito. Eu já tinha recomendado aqui outras séries do Fumaça, a série da Palestina, a série da segurança privada, e agora recomendo também esta, Desassossego. Está no feed do Fumaça, e pá, ouçam, deem estrelas, partilhem, porque os miúdos merecem todo o apoio, porque fazem uma cena incrível, ok? Depois, ainda nos podcasts portugueses, também ouvi um episódio do podcast Que Vida é Tua, que é um podcast relativamente novo, tem 5 episódios, 5 quer dizer 6, porque o primeiro é o episódio 0, e então recomendo. Eu ouvi o episódio 5, ou o 6º neste caso, que é com o Yuri Pina e Rui Costa, ou os primos, e tipo, acho interessante porque é tal cena. A proposta do podcast é entrevistar pessoas que são relativamente famosas, mas que nem sempre fizeram isto da vida, e como mudaram para fazer o que fazem hoje. Por isso, achei interessante, talvez porque eu gosto dos primos, talvez por isso, e se calhar quando for um convidado que eu não gosto assim tanto, talvez não ouça, não sei, mas gostei, ok? Que vida é a tua? Depois, nos podcasts brasileiros, há aí um novo podcast da Rádio Novelo, que basicamente é a Casa de Praia dos Ossos, Retrato Narrado, Crime e Castigo, Tempo Quente, que era o tal podcast sobre o clima que eu me tinha esquecido de dizer no pré-pod. E agora lançaram um novo podcast que é o Rádio Novelo Apresenta, que basicamente narra histórias, ok? Mas sem a necessidade de serem séries, porque tipo, Praia dos Ossos é a história do assassinato de Ângela Diniz, que era tipo a Marilyn Monroe brasileira. Crime e Castigo é sobre como crimes são julgados no Brasil e se às vezes as condenações não são tão corretas. Retrato Narrado, que é sobre o passado do Bolsonaro até chegar a presidente, tens a ver? Aqui não, aqui continua a ser narrado, mas cada história fica num episódio, ok? Não continua. E então saíram 3 episódios. O primeiro é Ouvindo Vozes, que basicamente conta a história de um senhor que analisa discursos e o caralho de políticos brasileiros na altura da ditadura, ok? E ele está a analisar esse arquivo para um estudo. Depois o segundo é Fora de Contexto, que fala sobre aquele meme do Caetano Veloso em que ele chama um gajo que ele chama a um gajo burro, estás a ver? Se calhar vai estar aqui a tocar o meme. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. E então conta como às vezes, tirando as cenas de contexto, pode parecer uma cena totalmente diferente. E o terceiro é o Tudo Acaba, em que conta 2 histórias. A segunda é sobre como jumentos estão a ser exportados para a China para se lhe retirarem a pele para fazerem cenas de medicina tradicional chinesa. Bué da bizarro. E como por causa disso eles podem ficar em extinção. Jumentos ou burros, como queiram chamar. E na primeira conta a história do beijoqueiro, que basicamente é um português de Gondomar que era taxista no Brasil e então fazia ataques ao vivo, se é que assim se pode dizer. A arma dele era o beijo. Ou seja, esta é a verdadeira pessoa que só apanhou na vida por amar demais. E então tudo começou quando o Frank Sinatra foi ao Brasil pela primeira vez, dar o maior concerto da história no Maracanã, que foi tipo a 175 mil pessoas. Era o maior da história naquela altura, porque anos depois a Tina Turner ainda conseguiu dar um concerto para mais pessoas. Mas então ele foi ao Brasil e ele tinha sempre adiado a ida ao Brasil e essas cenas, porque disse uma vez numa entrevista que esteve com uma cartomante e a cartomante que lhe disse que se ele fosse à América Latina que ia ser assassinado. E então temos este conceito que é Frank Sinatra achar que se fosse à América Latina que seria assassinado. E então, o que é que este homem pensa? O tal beijoqueiro, ele pensa, não, tu não vais levar tiros, tu vais levar um beijo. E então, há um vídeo dele no YouTube em que o Frank Sinatra está então a cantar a My Way, acaba de a cantar e alguém invade o palco, agarra o Frank Sinatra e dá-lhe um beijo. E então, daí para a frente ele ficou com a fama de beijoqueiro. E tipo, história incrível, o homem depois beijou o Papa João Paulo II quando ele foi ao Brasil. Tipo, louco. E tipo, é de Gondomar, meu. Como é que o David Bruno
não pega neste homem e ele faz uma história ou um álbum acerca dele. Tipo, uma mitologia do caralho. E depois tem áudios dele a falar já com aquele sotaque meio brasileiro, mas percebe-se que é português, a dizer que apanhou muito da polícia o caralho porque só queria beijar e tal. Tipo, história bizarra para caralho, mas é tudo o que eu adoro nas histórias. E depois, o último podcast que eu recomendo é mais um episódio do Mano a Mano com o padre Júlio Lancelotti. O episódio chama-se Mano Brown recebe padre Júlio Lancelotti. E tipo, eu já acompanho este padre há algum tempo, que basicamente é atacado no Brasil. Porquê? Porque ele basicamente faz aquilo que um padre deveria fazer, que é apoiar as pessoas mais carentes. E então apoia pessoas em condição de sem-abrigo, pessoas trans, toxicodependentes e tudo, e ele está sempre a apoiá-los, porque é tal cena, meu. Normalmente é isso que um padre deve fazer, é apoiar pessoas mais pobres e mais necessitadas, e não estar só numa igreja do caralho gigante a receber sotíssimo, estás a ver? E então tipo é chamado comunista só por causa disso. E então, pá, tipo, o homem na entrevista diz bué frases que davam quotes incríveis, tipo, o Mano Brown perguntou-lhe o que é que ele achava dos ateus, e ele disse-lhe, depende dos ateus. E então ele dá o exemplo do Saramago, em que disse que o Saramago, por exemplo, era ateu porque não acreditava no mesmo Deus de Salazar. E o Mano Brown ficou assim um bocado perdido. Ele, como assim? Eu, por exemplo, não acredito no Deus de Bolsonaro. E tipo, miúdo, faz todo sentido. E tipo, incrível, ok? Incrível. Eu só não recomendo aqui um Mano a Mano todas as semanas, porque senão tornava-se repetitivo, porque qualquer entrevista é memorável, ok? Por isso recomendo muito. Depois, no livro, li então O Retorno de Dulce Maria Cardoso. É um livro de 2012, está aí, quem quiser a edição comemorativa de 10 anos está aí, de capa dura e o caralho. A edição que eu tenho é a tal livro de bolso, que o único bolso que cabe é no bolso de uma suéte. Mas então recomendo muito, e na contracapa diz o seguinte: 1975, Luanda. A descolonização instiga ódios e guerras. Os brancos debandam e em poucos meses chegam a Portugal mais de 500 mil de pessoas. O processo revolucionário está no seu auge e os retornados são recebidos com desconfiança e hostilidade. Muitos não têm para onde ir e nem do que viver. Rui tem 15 anos e é um deles. 1975, Lisboa. Durante mais de um ano, Rui e a família vivem num quarto de um hotel de 5 estrelas, a abarrotar de retornados. Um improvável purgatório sem salvação garantida que se degrada de dia para dia. A adolescência torna-se uma espera assustada pela idade adulta. Aprender o desespero e a raiva, reaprender o amor, inventar a esperança. África, sempre presente, mas cada vez mais longe. E tipo, este é provavelmente o livro mais recomendado pela Rita da Nova, a mulher do Guilherme Fonseca, do Terapia de Casal, e também podcaster no Livra-te. E como eu às vezes até leio as reviews dela no blog, eu foda-se, se ela o recomenda tanto, vou dar efetivamente a oportunidade de o ler. E tipo, eu percebo totalmente a recomendação. É provavelmente a melhor cena que eu li este ano. É provavelmente o melhor livro português que eu já li na vida, ok? Ela escreve bué bem. A história é narrada então pelo tal Rui de 15 anos e tipo, consegues perfeitamente meter-te na pele dele, consegues perfeitamente meter-te na pele da mãe, na pele do pai, na pele de toda a gente, consegues perceber totalmente. E tipo, é incrível. E depois é tal cena, é bué real mesmo na linguagem e tudo. Um bocado racista, e depois é tal cena, foi aqui que eu pensei que é. Muitas vezes querem-se mudar as obras e tal porque são racistas ou assim. Tipo, este livro, se formos a ver, é bué racista porque retrata uma família branca que odeia negros e que chamam pretos, chamam-lhes outros nomes, tipo quase como se fossem macacos, estás a ver? E tipo, a família é bué racista. E tipo, vai-se mudar este livro porque, está a retratar uma família racista. Não faz sentido, estás a ver? E então, apesar de ser uma história ficcional, acho que deve retratar bem aqueles anos loucos do início da Revolução, por isso recomendo muito, ok? O Retorno de Dulce Maria Cardoso, e pá, todos os elogios são merecidos, ok? Porque é mesmo um livro incrível. Depois, na música, tenho aqui 3 ceninhas, ok? Porque estamos aí meio fodidos e então não há bem mood para ouvir música. Mas então, Papillon, ou Papillon,
lançou um novo álbum, ok? Lançou a 22 de novembro de 2022 o álbum Johnny Driver, com 13 músicas e 1h18. E pá, é dos meus rappers preferidos portugueses, ele e o Slow J. E pá, gostei muito, e pá, e é fodido escolher só uma música, ok? Mas se calhar vai estar aí a tocar a Desperta. Deixa-me estar na minha miséria. Deixa-me estar na minha miséria. Deixa-me estar na minha. Depois aqui um álbum que eu descobri na Pitchfork, que é um álbum dos Office Culture. O álbum chama-se Big Time Things. E foi lançado a 30 de setembro, mas já só agora é que ele apareceu na Pitchfork, então eu fui dar uma oportunidade, porque não? E a Pitchfork diz o seguinte: elegante, mas não muito elegante para o baixo. O terceiro álbum do quarteto Brooklyn é um despacho da área cinzenta entre o estoicismo e a comédia. Uou, já tinha saudades destas descrições loucas da Pitchfork. E então pá, gostei. Ok, não é uou, uma cena incrível, mas gostei. E vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Suddenly. I felt it suddenly. I felt it suddenly change. Suddenly the case blew wide open. I was rattled in a cage. Well, was it you I should blame for that hurt and shame? The fire in the alley, the wind in the way. Something subtle was changing. Something was troubling me. Depois temos aqui uma cena nova da Phoebe Bridgers, que pá, nem sei como é que eu posso definir isto. Nem sei se é um álbum, se é um EP, se é só um single com músicas que já foram lançadas. Porque há aqui músicas que eu sei que já saíram, há outras que eu acho que são novas. Mas então, como eu tinha poucas cenas, recomendo então isto, que eu vou considerar um EP, que é o EP So Much Wine, da Phoebe Bridgers, que tem músicas normais e tem músicas de Natal. E então vai estar aí a tocar uma das de Natal, que é 7 O'Clock News / Silent Night, que é da Phoebe Bridgers, Fiona Apple e do Matt Berninger, o vocalista dos The Nation. Distracted by her sexting with a fellow officer. Geiger claimed that upon entering the apartment, she felt fearful for her safety and felt justified in drawing her service revolver and shooting John dead. Geiger has been sentenced to 10 years in prison. The Supreme Court is reviewing a Louisiana law that would effectively end women's access. E pá, é isto. Peço desculpa, ok, pela minha voz estar neste estado. Não é de propósito, ok? Mais uma vez, não é para copiar PTM. Mas é o que temos efetivamente para hoje, ok? E para amanhã e para os próximos dias, porque a minha voz não ia melhorar. Por isso espero que odeiem esta voz, porque se a adoram depois vão-me obrigar a estar constantemente constipado para gravar o podcast neste estado, o que não seria fixe. Mas espero que a aceitem contrariadamente, ok? E que seja só suportável de ouvir. Mas já, estamos aí, por isso já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.